Olá, sejam bem-vindos ao Hipnomind. Eu sou o Dr. Fernando Costa. Hoje eu vou falar da hipnose na neuroplasticidade direcionada. Para quem quiser saber um pouco mais sobre a minha pessoa, eis aqui o site onde vocês podem encontrar todas as informações. Bom, eu venho estudando a hipnose há muito tempo e começou isso em 1997, quando eu tive os meus primeiros contatos com a hipnose. Eram os estudos não só teóricos, mas também práticos. E em 2011, eu comecei a perceber que alguns casos, mesmo com ou sem regressão de memória, alguns casos retrocediam, ou seja, havia um regresso nos sintomas nos quais foram trabalhados com a hipnose. Isso me intrigava. Me intrigava porque eu tinha aprendido que a hipnose, uma vez aplicada, é bem aplicada, e para isso demandou muitos estudos e práticas. As demandas certamente não viriam, mas eu me deparava com algumas demandas que estavam em regresso. E aquilo me chamou a atenção. Em 2013, eu descobri que a hipnoterapia, sem a flexibilidade das reações do corpo amidaloide e o fortalecimento de novos circuitos neurais, haveria sim uma grande tendência de regresso, porque era como se não fizesse uma nova base, é como se não desse tempo para aquela nova base ela criasse um corpo que pudesse substituir os circuitos neurais anteriores, ligados àquelas demandas que vinham ao consultório. Então eu mergulhei na neurociência. Nessa época eu comecei a estudar neurociência e busquei o foco na neuroplasticidade, que é a condição que nosso cérebro tem de mudar em função e mudar em estrutura. Tá? Com base nisso, eu comecei a estudar o funcionamento do nosso cérebro quando nós colocávamos os nossos clientes em transe hipnótico e trabalho hipnótico. Mas aí eu comecei também a trazer em consultório não só o caminho para a neuroplasticidade, mas também mudar a forma, a perspectiva e a percepção de vida daquele sujeito. Ou seja, eu comecei a trazer para ele embasamentos de que era importante trabalharmos com a salutogênese ao invés de preocuparmos-nos com a patogênese. A patogênese, nós sabemos que está dizendo aí a origem da patologia, da enfermidade, o que leva o sujeito a adoecer. Mas isso já não era mais a nossa preocupação. Nossa preocupação era buscar o que era melhor para ele, a melhor condição dele se melhorar como pessoa e se melhorar como um ser que está vivenciando as experiências aqui. Então, fomos em busca dessa salutogênese como forma, como fonte de nosso trabalho de autossugestão. Então, a salutogênese é a busca da saúde, é o que leva o sujeito à saúde. Então, esse foi o nosso foco. E aí eu comecei a perceber que os resultados mudaram. Os resultados eles eram duradouros e os resultados eles eram mais rápidos inclusive do que daquilo que a gente aplicava como hipnose. Porque não adiantava eu fazer um trabalho com o sujeito, mudar o sujeito com a aplicação da técnica da hipnose e aquilo regredia após algum tempo. E é natural que regrida quando você não tem um fortalecimento neuroplástico dos novos circuitos neurais, uma criação de uns novos circuitos neurais, uma criação de um fortalecimento daqueles circuitos neurais que venham a sobrepor o antigo circuito neural a nível de operação. Então, em 2016, eu entendi, através dos estudos, que o nosso aparelho mais importante, o nosso cérebro, ele funciona de forma presente e de forma real. O que quer dizer com isso? Para o nosso cérebro, toda imagem que é decodificada a partir dos nossos pensamentos, das imagens que nós criamos em nossa tela mental, toda ela, sem exceção, independente de ser uma criação ou ser um fato real que eu estou vivenciando, o cérebro só decodifica de forma real e presente. Ou seja,
Para ele, não existe um imaginário. Para ele, tudo é real. Toda informação que você pensa e cria, ele acha que você está vivendo. Então, vai lhe preparar para aquilo. E por que presente? Porque o cérebro não sabe compreender nem se posicionar operacionalmente no futuro ou no passado. Se você pensa em algo do passado, algo ruim ou algo bom do passado, ele acha que você está revivendo aquilo ali, está vivendo novamente no presente. Então, ele vai lhe preparar para o enfrentamento daquilo, quer seja positivo ou negativo. Se você está vivendo algo no futuro, a projeção de algo, a expectativa de alguma coisa, quer seja positiva ou negativa, seu cérebro vai decodificar como se você estivesse vivendo aquilo agora, no presente, de forma real. Por isso que existem as ansiedades e as depressões. As depressões estão muito ligadas a acontecimentos pretéritos que nos fizeram sofrer e ficamos muitas vezes presos emocionalmente a eles. E quando ruminamos naquilo ali, de tanto ruminar naquilo, de tanto criar um fortalecimento naquele circuito neural, as emoções retomam e o cérebro vai sempre estar liberando, lhe preparando para o enfrentamento daquele perigo que não é real, é só imaginário, é só uma lembrança, é só uma memória. E aí você vai mudando na questão de comunicação entre as células, de liberação de neurotransmissores. Há um desequilíbrio nos neurotransmissores. A mesma coisa acontece quando você pensa em algo lá na frente, o medo imaginário de alguma coisa, a expectativa negativa de algo que está por vir, que você não sabe nem se virá. O seu cérebro vai entender que você está vivendo aquilo de forma presente e real e vai lhe preparar para o perigo que não existe, é só na sua imaginação. Então, diante disso, eu criei o método IRM, que é o método de neuroplasticidade direcionada, no qual a gente atende, inicialmente era para atender os transtornos de ansiedade, de humor, as crenças limitantes, as crenças que limitavam o sujeito a evoluir, as mudanças de hábitos também, a gente começou a trabalhar mudanças de hábitos mentais e mudanças de hábitos comportamentais, os vícios mentais, inclusive os vícios químicos. Começamos a trabalhar com a técnica IRM, que é uma técnica que nós usamos a hipnose, pelo menos a indução hipnótica, com a autossugestão guiada, favorecendo a neuroplasticidade a partir da neuroestimulação natural. Então, em 2018, o primeiro caso clínico de uma paciente com limitação motora chegou ao Instituto. Veja, nós começamos trabalhando a parte emocional, né? A parte do comportamental. E nos veio um caso de uma jovem com limitação motora, ou seja, ela era paraplégica, e que havia sofrido um acidente há 6 anos, da data que chegou. Houve uma melhora, porém estava num regresso. Ela estava regredindo, perdendo os movimentos, perdendo a crença nela mesma. Na aplicação do método IRM, ela recuperou esses movimentos e avançou. E hoje ela tem uma vida normal, inclusive. Ela é policial civil e trabalha de boa. Quando o médico, na ocasião da cirurgia, da pós-cirurgia, disse a ela que ela ia sempre depender de uma cadeira de roda. E com a técnica IRM foi coadjuvante nesse tratamento. Então, o que significa IRM, né? Indução de habilidades para a reorganização da memória emocional. Nós induzimos o sujeito para destravarmos as habilidades que faz reorganizar a memória emocional, que abre esse portão para uma série de benefícios, uma série de novas condutas mentais e comportamentais. Era direcionada, e essa indução é direcionada a situações traumáticas, registros conscientes e inconscientes que levam o sujeito aos transtornos, todos os transtornos de ansiedade. Aqui a gente não deixa nenhum de fora, todos eles já foram trabalhados. As crenças limitadoras, aquelas que fazem o sujeito, como ela tinha, uma crença limitante, uma crença que não fazia ela evoluir, pelo contrário, fazia ela regredir. Sofrimentos represados, né, que nos levam muitas vezes a quadros depressivos, a desmotivações. E com isso nós percebemos que havia uma facilidade das mudanças por uso dessa neuroestimulação natural e a autossugestão dirigida.
Então, qual seria a base ideológica do método IRME? Esse método, vale a pena colocar aqui, é um método, ele tem um curso IRME, inclusive é um curso que eu ministro uma vez por ano e é exclusivo para profissionais de saúde. Outro tipo de profissional, ele não se enquadra, porque é um curso que precisa, de fato, uma imersão nesses estudos do cérebro, o estudo da psicologia com o cérebro e da hipnose. Então, ele é direcionado apenas a profissionais da área de saúde. Então, quais são as bases ideológicas? A primeira é a aula psicologia. Esse nome fui eu que cunhei, porque eu queria trazer um nome que significasse, que englobasse o homem integral, o homem holos. Então, não adianta eu trabalhar tendo uma visão limitada. Eu preciso ver ele como um todo. E dentro do método IRME, nós quebramos esse holos, né, esse holo psicologia, dentro de 4 quadrantes. O quadrante espiritual, não estou falando de religião, estou falando de espiritual, que aí entra a evolução moral e ética. O espiritual, a crença também, a crença num ser superior ou em uma condição superior, a espiritualização. Então, existe o quadrante espiritual, existe o quadrante íntimo, que é aquele quadrante do sujeito com ele mesmo. Então, tudo que está ligado a ele, com ele, entra nesse quadrante íntimo, que são os quadrantes da vida. O quadrante social, que é ele com as pessoas, independente de ser esposa, marido, filho, pai, mãe, amigo, colega, desconhecido, é o quadrante social. E o quadrante acadêmico profissional. Esse quadrante também está inserido dentro dos quadrantes da vida. E quando nós trabalhamos com isso, nós conseguimos enxergar onde os problemas possivelmente surgem, aonde eles estão interferindo, o que é ali um problema sensibilizador ou um problema ativador, né? Uma condição sensibilizadora, uma condição ativadora, nós conseguimos identificar e traçarmos ali uma estratégia dentro do método. E outra base ideológica, como eu falei há pouco, é a salutogênese, né? Que foi um termo cunhado por Aaron Antonovsky, que ele traz essa preocupação, né, em saber quais são as razões que levam o sujeito a ter saúde, quando outros não alcançam a saúde, né? Essa origem da saúde. Então, essas são as duas bases ideológicas nas quais nós trabalhamos com o método IRME, o método de neuroplasticidade direcionada. Ele existe, claro, existem as etapas, né, do método I, onde a primeira delas, e, não, e muito importante para todo o processo, eu acho que não só o processo dentro do método IRME, mas sim todo o processo terapêutico, que é a anamnese. Dentro desta anamnese, onde vamos escolher dados, conhecer o cliente, conhecer melhor a história dele, como ele pensa, como ele age, como ele tem essa, essa percepção e a perspectiva da vida, porque há uma diferença muito grande entre percepção e perspectiva, né? E, inclusive, a perspectiva ela pode alterar a percepção. Perspectiva é a forma como você vê, por onde você vê a vida, e a percepção é como você assimila a vida através dos seus sentidos. Se a gente amplia essa perspectiva, certamente a percepção que teremos será diferente. Então, além de tudo, todas essas informações, nós aplicamos a escala, a escala de classificação de sofrimento dentro daquelas demandas que ele traz. A gente vai priorizar as demandas, aquela que é mais intensa, aquela que faz sofrer mais, mas não vamos negligenciar as outras, mas aplicamos naquela que vamos trabalhar, que vamos tomar o início do processo, essa escala de classificação do sofrimento, e também a escala de crença negativa. Essas duas vão nos dizer, vão nos apontar, né, aonde, em que quadrante elas vão aparecer. E vamos implantar também os quadrantes da vida, que aí eu mostro a vocês, a começar nessa busca pelo problema núcleo, ou seja, aquele evento, aquela situação, aquela emoção que
começou, que fez o teu cliente te procurar, né? Que dentro desse problema núcleo ele pode ser ativador, pode ser sensibilizador, né? E que estão de fato amarrados em uma memória. E essa memória tende a modificar o processo, a operação da vida daquele sujeito, né? Sabe, lembrando que memória emocional ela não é deletada. Muitas vezes as pessoas chegam, quero fazer hipnose, quero que você apague uma memória. Não existe apagar a memória. Eu posso até, enquanto estiver em um transe, não lembrar, não ter acesso àquela memória. Mas é acesso, ela não é apagada. Depois que sai do transe, o acesso volta. A memória emocional, ela pode ser desativada, não é deletada. E a proposta do IRM é desativar a memória emocional. Nosso trabalho é desativar a memória emocional para que haja uma mudança, para que ela não interfira. E não é o desativar não é não ter acesso, vai ter acesso à memória, só não é a memória emocional. A emoção daquela memória já não repercute mais. Então, na identificação do problema núcleo, né, não é uma coisa tão objetiva, tão direta, né? Eu cito até um exemplo aqui, né, que nem sempre o conteúdo que traz é objetivo. Por exemplo, eu tenho pânico, certo? Esse é o problema núcleo, né, que nós estamos analisando. Você tem pânico, então você sofre com pânico, você não tem uma vida normal por causa do pânico, tá? Mas o que emocionalmente levou ao pânico pode ser uma crença negativa. E essa crença negativa pode ser o problema núcleo, ao invés do problema núcleo trazido. Então, são coisas que a gente precisa identificar. Não é? A crença negativa, ou cognição negativa, ou pensamentos irracionais, como nós colocamos e usamos a terminologia de crenças negativas, elas estão associadas, muitas vezes, a situações que antecedem aquilo que ele chama de problema núcleo, ou ela pode ser até o mesmo problema núcleo. Então, eu trago uma ilustração para que a gente possa entender um pouco sobre o que é problema núcleo, o que é uma crença limitante. Lembrando que, quando nós vamos buscar o problema núcleo, quando vamos identificar o problema núcleo, nós precisamos fazer a análise dos quadrantes. Os quadrantes da vida que vamos ver daqui a pouco. Então vamos ver essa cena aqui, né? Puxa, a ponte caiu. Né? A gente está vendo a ponte caindo aí, essa imagem da ponte caindo. A ponte caindo, ela pode ser o problema núcleo. É a ponte que caiu que eu não consigo atravessar para chegar no trabalho, eu não consigo ir na casa de fulano. A ponte caiu. A gente pode levar em consideração ou fazer uma analogia de não passei no concurso. Pronto. Eu não passei no concurso. Seria meu problema núcleo. Eu vou buscar uma ajuda, um auxílio psicoterápico, porque eu não passei no concurso, isso está me machucando, já fiz vários concursos e não passei. Pronto, imagine isso de forma análoga com a ponte que caiu. Seria o problema núcleo. Mas, se a gente for perceber, trabalhar isso de forma seca e objetiva, direta, não vai trazer grandes resultados. Pode até trazer um resultado transitório, mas não duradouro. A gente precisa ir buscar mais a fundo. Então, a ponte caiu porque explodiram a ponte. Ela não ia cair do nada. Explodiram a ponte. Se a pessoa não passou no concurso, fez vários concursos, não passou, mas ele tem certeza, ele tem convicção que estuda muito, que estuda bem, que ele sabe que aprende, que quando está estudando, ele tem consciência de que aprendeu. E ele não passa no concurso. Então, o explodir uma ponte seria a crença negativa que nós, de forma análoga, colocamos como eu sou burro. Em algum momento da vida dele, ele botou na cabeça que ele era burro. Quer seja porque a mãe ou o pai dizia isso, ou os amigos diziam isso, e porque ele tirou algumas notas baixas, as pessoas diziam isso. Ele introjetou essa crença negativa de que ele era burro. Então, essa crença negativa ela se originou em algum ponto da vida dele, em algum quadrante da vida dele que a gente vai identificar. Identificando esse quadrante, que poderia ser vários exemplos,
né? Eu estou citando um exemplo que esse quadrante, esse problema, ele está instaurado em um dos quadrantes, que pode ter origem no quadrante social e repercute no quadrante acadêmico profissional, pode ter tido origem no quadrante íntimo, ele, por ter tirado uma nota baixa, ele se julgou burro, e esse íntimo afetou tanto o social como afetou o acadêmico profissional. E aí nós vamos fazendo uma busca de onde está ali registrado a crença negativa que levou a esse problema núcleo. Quando nós identificamos isso, é ali onde vamos trabalhar. É ali, é aquele circuito que a gente vai trabalhar, é aquele circuito de memória emocional que a gente vai trabalhar, e fazer com que aquelas emoções já não atuem efetivamente na vida do sujeito. Ok? Falando de quadrante da vida, nós aplicamos que, como eu tinha falado, né, esses 4 quadrantes, né, o espiritual, o íntimo, o social e o profissional. Eles podem ter origens específicas e podem ter algo em comum entre eles, né? Por exemplo, uma crença, uma crença espiritual, né? Uma crença de que fazer determinada coisa é um pecado. Exemplo. Comer carne na Sexta-feira Santa é um pecado. Eu estou falando isso, citando, e respeito, claro, eu respeito muito isso, mas nem toda religião prega dessa forma. Mas vamos lá, uma pessoa que veio na religião católica, que tem aquela cultura dentro da religião católica de que Sexta-feira Santa não se come carne, é um dia em que se faz o sacrifício de não comer carne. Vamos supor que esta pessoa veio e comeu carne, ou já comeu carne várias vezes. Essa crença que começou aí no quadrante espiritual vai repercutir no íntimo, porque ele vai começar a se culpar que comeu carne. E aí, quando ele se culpa, há uma tendência consciente ou até inconsciente de autopunição. E isso já vai mudar a questão dele com as pessoas, com a família, com os amigos, com a sociedade, porque ele se sente pecador, porque ele não se sente digno. Então, isso começa a refletir na vida social, que, por sua vez, vai refletir também na vida profissional. Ele não vai se sentir. A autopunição pode levar ele a não se sentir digno de crescer dentro da empresa, né? Então, a gente vai fazendo essa varredura, encontrando os pontos para trabalhar. Então, a gente tem a implantação, depois de tudo isso, a gente faz a implantação da quebra de padrão cognitivo. É um exercício que nós aplicamos, né, no nosso cliente, que é um exercício todos os dias ele faz, que favorece a atenção na função presente e quebra o automatismo, automatismo até inconsciente, aquele que a gente nem, poxa, isso eu faço no automático, mas nem percebe que faz no automático. Então a gente aplica esses exercícios, né? O QPC ele vai quebrando esses padrões, ele vai quebrando os padrões automáticos, vai fazendo o sujeito perceber mais o presente. Ele é, entre aspas, forçado a perceber o presente, e isso faz com que aquele medo, né, daquele perigo da mudança, né, isso vá diminuindo. Por quê? Porque ele flexibiliza a reação das amígdalas cerebrais, que elas são muito rígidas quando você está no automatismo, já está ali vigilante, gerenciando aquela rotina. Quando muda, ela começa a colocar o sujeito em desconforto. Isso vai diminuindo e, em consequência disso, a ansiedade também diminui. Então, esse exercício ele é aplicado por um período, né, um período que antecede a aplicação da própria técnica, para que a gente comece a perceber essa mudança, né? Então, a gente tem, após essa mudança, a gente entra na própria técnica da aplicação, que é chamado MOB, né, que nós chamamos de MOB, né, que é essa técnica que ela é indutora, é uma técnica indutora, uma técnica de indução hipnótica, né, e na mesma técnica, a gente faz um trabalho de neuroestimulação natural. Essa neuroestimulação, ela faz concomitante à aplicação da técnica da indução. Nós não saímos da indução, né? Então, o foco
né? Esse MOB, que é o movimento bilateral indutor, o movimento ocular bilateral indutor, ele tem como foco o objetivo. O que é que a gente quer alcançar nas etapas, que são etapas. Em cada etapa existe um foco, existe um objetivo, né? Ela promove um transe hipnoidal, não é um transe, vamos dizer assim, um transe leve, não é um transe profundo, mas é um transe leve, mas ele abre a possibilidade da gente trabalhar certas informações nesse transe leve, diminui a resposta crítica e emocional, ele favorece a diminuição dessa resposta crítica e emocional, abre ruptura do inconsciente e pré-consciente, a gente consegue trabalhar melhor essa questão mental, essa questão que traz que formaliza as imagens e ativa concomitante o lobo frontal e o lobo límbico, fazendo que eles interajam em sincronia. Se o objetivo é algo que traz um benefício, o lado emocional vai trabalhar com aquele benefício. Então, muda a emoção, muda a memória emocional. Diminui a atividade do lobo parietal, ou seja, cria maior resistência ao ambiente, ou seja, consegue melhorar a concentração, né? E diminuir a dor por uma série de processos que aí que não cabe colocar, porque senão a gente perde muito tempo, ou melhor, eu não tenho tanto tempo para colocar, mas diminui a resistência à dor, ou melhor, aumenta a resistência à dor e diminui a percepção do ambiente. Pois bem, dentro dos objetivos do IRME, ele cria, né, como eu falei há pouco, essa flexibilidade da resposta da amígdala cerebral, né, que ela é responsável por nossa segurança, mas também exagera nessa segurança, criando certos automatismos e radicalizando algumas emoções para que a gente tenha essa segurança, né? E aí isso nos leva às doenças emocionais. Bom, favorece com que lembranças que eram bloqueadas, elas venham à tona, mas venham à tona saindo daquele congelamento e aquela fixação emocional, para que a gente possa trabalhar essa lembrança traumática, né, esse trauma, essa emoção, trabalhando a emoção desse trauma. A lembrança vai existir, mas o trauma não mais. A lembrança, ele vai lembrar de tudo que passou, só que não vai ter o conteúdo emocional. Então, uma vez liberada e reprocessada essa lembrança, o paciente não volta mais a reativar a cena emocional. Ele não reativa mais essa cena emocional. Ele fica só com aquela memória explícita, aquela memória de que aconteceu assim, assado, contar detalhes, tal, mas não tem a implícita, aquela emocional que é muitas vezes inconsciente, não tem. E aí a gente conclui esse processo criando novos caminhos neurais, novos circuitos neurais ligados ao objetivo maior que a gente quer, que é o contrário, vamos dizer assim, daquela demanda que ele trouxe. Então a gente cria, não é só criar um novo circuito neural, a gente cria estimulando, fortalecendo de forma rápida para que aquele circuito neural se torne forte a ponto de não ser, vamos dizer assim, oprimido pelo circuito neural anterior. Ele passa a prevalecer. Para que a gente possa, bom, finalizar, né, eu trago algo bem operacional que aconteceu de 2017, quando a gente começou no Instituto a aplicar essa técnica, até 2023, eu não fiz o levantamento de 2024, até que a gente está no início do ano, nós tivemos 81 casos de transtorno de ansiedade generalizada, onde todos eles foram superados com a aplicação do IRME. Nós tivemos 21 casos de fobia, dentre elas social, de animal, de altura, né? A fobia de animal prevaleceu. Nós tivemos também 100% de êxito nesses casos. Tivemos nove casos de transtorno de estresse pós-traumático e obtivemos também um bom resultado. Então, você vê que o método IRME ele funciona bem nos transtornos de ansiedade. 12 casos de depressão, também tivemos êxito, que as pessoas realmente queriam sair da depressão, e a gente conseguiu, com o método IRME, tirar essas pessoas da depressão, né? Ou pelo menos auxiliar essas pessoas, porque elas já vinham tomando, fazendo tratamento medicamentoso há alguns anos, então a gente conseguiu trazer ela para a vida sem a depressão. 4 casos de toque, 4 casos, só que dos 4, 3 tiveram êxito, não. Então a gente teve aí 75%
de êxito nos casos de toque. 22 casos de mudança de hábitos e crença, tivemos 100% também, né? As crenças mentais e comportamentais, os hábitos mentais e comportamentais foram mudados, de fato. Tivemos 2 casos de vícios mentais com pornografia, os 2 também saíram desses vícios mentais, e eu estou falando de 2017 para cá. Eu não especifiquei porque não teria tempo de colocar ano a ano, né, aquilo que aconteceu. 3 casos de vício químico, cocaína e maconha, tivemos êxitos maravilhosos, né, nesses 2 casos. No entanto, tivemos 5 casos de vício químico, perdão, vício químico com cigarro também tivemos êxito. O que não tivemos êxito foi os casos de álcool. No caso de álcool, nós tivemos 5 casos de álcool e só um conseguiu largar o álcool. E a gente ainda não pode garantir, né? Já tem 4 anos que não está bebendo, né? 4 anos. Mas os outros casos, os outros 4 casos, não tivemos êxito. Não tivemos porque o álcool precisa de uma vontade e uma disciplina muito grande para largar o álcool, pela facilidade que existe o álcool, o acesso ao álcool. Bom, continuando, para a gente finalizar, nós tivemos um caso de paraplegia, aquele que eu falei há pouco, e ela voltou a andar sem as muletas, né? Está com vida normal. Tivemos também um caso de tetraplegia, e ela recuperou o movimento e tem uma vida normal, trabalhando, dirigindo, tá? Que também sofreu com o desengano de não conseguir voltar mais a andar, né? E hoje ela está tendo uma vida normal, vamos dizer assim. Tivemos um caso de neuropatia pós-Covid, ou seja, a pessoa passou 6 meses entubado e em coma, e quando acordou e voltou, ele estava com muitas sequelas. As sequelas eram essas, né? Ele não conseguia andar, ele não conseguia andar, ele não tinha força no pé esquerdo, o pé esquerdo dele era mole, ele não tinha mobilidade na mão direita, a mão direita dele é a mobilidade zero, e a mão esquerda ele tinha pouca mobilidade. Então a gente começou a fazer um trabalho e olha, ele não era tão disciplinado, porque também precisa da disciplina do cliente, não é só o método funciona também com a disciplina, ele melhora com a disciplina. Ele recuperou 100% da mão esquerda, ele recuperou apenas 30% da mão direita. Isso porque ele, como era antidestro, né, ele era canhoto, ele usava a mão esquerda, então ele recuperou melhor. A mão direita ele não recuperou tanto porque ele começou a entrar em uma certa acomodação. E recuperou 100% do pé esquerdo, ou seja, ele anda normal. Hoje o único problema que ele tem é recuperar essa mão. Ele tinha um problema renal, também devido a esse tempo, né, de Covid, né, de entubamento e tal. Ele teve uma melhora, uma sensível melhora. Ainda não está bem do rins, mas está em tratamento, né? Está em tratamento. Então, a gente fazendo um balanço geral, nós tivemos 167 casos, né, de 2017 a 2023. Dos 167 casos, 5 não alcançaram resultado. Então, nós tivemos uma eficácia de 97% no método IRME, né? É um método onde nós, como eu falei, né, a gente tem uma turma por ano do IRME, e essa turma deste ano, 2024, está prevista para o dia 28, 29 e 30 de junho. É um curso presencial. Além desses 3 dias, existe um dia de mentoria que vai ser online, né? Porque aí as pessoas voltam para casa e a gente vão atuar, vão aplicar e traz para a mentoria, né? E maiores informações está aí, né? Os contatos, né? Esse primeiro aí é o Instagram do Instituto. Abaixo dele tem o site, né? institutofernandocosta.com.br, é o nosso site. Instituto Fernando Costa é o Instagram. E temos o WhatsApp para contato do curso, que é esse aí, DDD 81 99971 2330. Então, meus queridos, o IRME ele vem trazendo resultados excelentes, ele vem trazendo resultados que às vezes nós até duvidamos desse alcance.
Até hoje, todos aqueles que alcançaram êxito não regrediram. Ele abre essa composição, ele faz essa. Ele trabalha, né, a hipnose com a neuroplasticidade, e aí traz uma certa eficácia e uma eficiência. E aí, para quem quiser saber um pouco mais, eu tenho esses 3 livros, né, de minha autoria. Esses 2 primeiros aí, o Venci o AVC, eu trago uma história do AVC que eu tive em 2020 e que eu usei a técnica IRME em mim para superar, e houve uma grande superação, eu conto nesse livro. Esse livro está em e-book, né? Não tem, ele ainda não é físico. O IRME, Neuroplasticidade Direcionada, também em e-book. Ambos estão na Amazon. E Dor e Superação, que é um livro físico, que ele também conta, e aí eu trago a salutogênese, eu trago uma série de informações adendas ao método IRME. Não é, o livro não fala do método IRME, mas traz algumas informações complementares e informações tão importantes quanto. Então, meus queridos, eu quero agradecer a todos pela presença no Congresso Internacional de Hipnose, no Hipnomine. Deixo aqui a minha gratidão e eu fico à disposição para dirimir as dúvidas e trazer maiores informações. Basta entrar em contato. Muito obrigado. Tenha um bom congresso.